Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Acima de tudo, eu não gosto de pessoas astutas e enganadoras que estão prontas para fazer as coisas mais vis só para atingir seus objetivos. Eu desaprovo fortemente isso. Minha esposa foi vítima de uma dessas pessoas, mas eu não consigo entender. Eu realmente me casei com uma mulher tão ingênua? Ou era o plano dela me trair? Vou tentar descobrir. Aqui é Cal Turner falando. Não há muito histórico digno de nota na minha vida. Apenas um cara comum com aspirações comuns. Uma esposa amorosa, um emprego decente e filhos. Minha esposa Ellen, a quem adoro, parecia compartilhar meus interesses. Ou pelo menos, era nisso que eu acreditava. A história que estou prestes a contar é quando descobri que Ellen e eu não éramos tão alinhados em nossos interesses quanto eu havia presumido. Tudo começou em uma noite típica depois do trabalho. Não durante uma noite escura e tempestuosa como você esperaria de uma abertura de história dramática, mas vamos ficar com esse clichê para efeito. Então, como eu estava dizendo, tudo começou uma noite quando voltei para a casa do trabalho. Minha esposa Ellen estava sentada no sofá da sala assistindo TV. Quando entrei, ela desligou. Eu cheirei, mas não havia cheiros vindos da cozinha. O que aconteceu? Você quer sair hoje à noite? Por favor, me diga que você não convidou Kelsey. Não poderei mais comer no MC Crap. Kelsey está com sua mãe. Queria falar com você sem interferência, ela disse. E havia uma nota franca em sua voz que sugeria a intimidade iminente. Ellen continuou, eu sei que não deveríamos discutir nosso jogo de RPG, mas quero que você saiba o quanto eu gosto dele. Quero que levemos o que fazemos às quartas-feiras para o nosso quarto com mais frequência. O que você diz, cowboy? Com isso, ela levantou a saia. Confusa, eu só pude perguntar, que tipo de RPG é esse? Eu sei que você gosta de manter as coisas em segredo, mas você me estragou. Eu quero passar nossos momentos especiais mais de uma vez por semana, mas eu tenho uma pergunta candente. Como você consegue fazer um instrumento desses durante nossas reuniões? Fiquei apavorada. Ellen, eu não entendo nada de dramatização às quartas-feiras, e certamente não sei como aumentar o instrumento. Por favor, me explique o que está acontecendo. O rosto de Ellen também mostrou choque. Você se lembra das nossas reuniões de quarta-feira no Marcos e Andy Suites? Isso não lhe parece familiar? Balancei a cabeça. Oh meu Deus! Cerca de 6 semanas atrás, você me enviou um e-mail sugerindo uma maneira de diversificar nossa vida na cama. Você me aconselhou a ir para o quarto 301 no Marquis Hotel. Eu tive que tirar minhas roupas externas, colocar a máscara que estava na mesa de cabeceira e deitar na cama, sem me mover, mesmo quando você entra. Depois da sessão, você vai me desamarrar e ir embora. Eu deveria ter mantido minha máscara até você ir embora. Tivemos que agir como se estivéssemos tendo um caso e manter isso em segredo de nossos cônjuges. Você disse que não deveríamos discutir isso por uma semana. Eu não conseguia acreditar o quanto isso melhorou nossas vidas. Foi incrível. Pareceu-me que seu instrumento ficou maior do que o normal. Oh Cal, por favor, diga-me que foi você. Lágrimas brotaram em seus olhos. Peço desculpas, Ellen. Nunca te acompanhei ao Marquis ou a qualquer outro lugar, aliás. Espera, você está dizendo que eu tive intimidade com outra pessoa além do meu marido 6 vezes? Ela correu para o banheiro e vomitou. Depois de limpar, ela voltou para a sala de estar, onde fiquei completamente perplexo. Cal, você tem que me perdoar. Eu realmente acreditei que era você. Eu estava tão feliz. Agora me sinto um idiota. Alguém me enganou. Droga, é por isso que ele nunca falou comigo no escuro.
Ele queria que eu continuasse pensando que era você. Oh, Cal, por favor, me diga que me perdoa. Ela explodiu em soluços incontroláveis. Eu mal consegui sair de mim. Não sei o que dizer. É simplesmente inacreditável. Quem poderia fazer isso conosco e por qual razão? Como você não percebeu que não era eu depois de 6 tentativas? Eu pensei que era você. Sim, tudo era diferente, mas esse era o objetivo do nosso jogo. Para explorar algo novo. Eu pensei que fosse apenas outro lado seu. Bem, talvez você devesse descobrir quem é esse cara, que é obviamente melhor do que eu na cama, para que você possa ficar com ele em vez de mim. Minha raiva estava crescendo. Não ouse falar comigo assim. Eu quero encontrá-lo, ok? Eu quero me vingar dele. Você entende que ele fez isso contra a minha vontade? Eu me recompus. Peço desculpas, Ellen. Eu não tinha considerado sua perspectiva o suficiente. Vamos abordar isso racionalmente, se possível. Quem pode ter um motivo para tamanha crueldade conosco? Teria que ser alguém que nutre forte animosidade por mim, você ou nós dois. Por outro lado, pode ser alguém que está secretamente apaixonado por você e está desenvolvendo um plano para fazer com que vocês sejam íntimos sem ter que convencê-la a trair seu marido. Ellen estremeceu. A ideia de que alguém está fixado em intimidade comigo é perturbadora. Você quer dizer além de mim, é claro. Minha tentativa de humor não deu certo. Ei, você não foi atacado, eu fui atacado. Desculpe, ok, de onde veio a carta? Realmente me arrependo de não ter guardado. O remetente, quer dizer, quem quer que tenha sido, ordenou que a mensagem fosse apagada. Elas vieram do seu e-mail de trabalho. Isso significa que alguém deve ter acesso ao meu computador. Geralmente deixo ligado quando saio da mesa por um tempo. O problema é que isso nos deixa com muitas possibilidades. Ele ainda está esperando por você? Sim. Ele geralmente faz arranjos para nossas reuniões com antecedência, dando dicas do que esperar. Ele mencionou que queria me preparar para a reunião com antecedência para que eu ficasse encantado. Tive que apagar esse e-mail e não me deixaram responder. Agora eu entendo por quê. Isso mexeu com algo em você? Sim, mas lembre-se, eu acreditava que era com você que eu teria intimidade. É frustrante, Cal. Eu não estava imaginando estar com outro homem. Era você que eu imaginava. Ele entrou em contato sobre isso na quarta-feira? Não, ainda não. Pretendo expressar minha insatisfação diretamente. Você não deveria ter evitado enviar e-mails para ele? Ele forneceu um número de telefone para cancelamentos. Tive que usá-lo uma vez. Tudo bem, espere um pouco. Mantenha-me informado quando ele entrar em contato com você novamente. Não houve intimidade na casa naquela noite e na seguinte. Eu estava hesitante em fazer isso, sabendo que outra pessoa tinha feito isso recentemente. Ele expressou seu medo de se lembrar de seu encontro com outro homem, temendo que parecesse uma traição e estragasse o momento. Nós dois concordamos em fazer testes de DST. Na segunda-feira, Ellen recebeu um e-mail de seu amante secreto, que ela compartilhou comigo quando voltei do trabalho. Ele confirmou que estava pronto para vir na quarta-feira e brincou que queria convencê-la a tentar algo novo. Ellen disse que considerava isso parte da exploração de novas atividades em seu jogo, embora ela já tivesse considerado isso muito extremo. Aconselhei-a a ligar para ele e deixar uma mensagem, insinuando que seu desejo poderia se realizar e garantindo sua presença. Terça-feira à tarde, visitei a marquise e tive uma conversa com a recepcionista. Confirmei sua disponibilidade para o serviço no dia seguinte, o que ele confirmou. Ele perguntou sobre como obter acesso ao quarto que minha esposa usaria no dia seguinte. Ele não pareceu surpreso, tendo notado que os indivíduos que frequentavam o quarto semanalmente não eram um casal. Ele citou uma taxa de $200, com a qual concordei. Quarta-feira chegou e nos preparamos para confrontar o homem. Ellen entrou na sala e procedeu como de costume. Momentos depois, observei o homem entrando na sala. Acabou sendo Richie Ramon, famoso por seus avanços em direção às mulheres em nosso escritório, independentemente de seu estado civil.
Apesar de ser casado e ter 2 filhos, ele parecia não se abalar com a traição à sua família. Ele havia comentado sobre a foto da minha esposa na minha mesa, repetidamente expressando inveja por ter uma esposa tão atraente. Eu sempre senti a necessidade de higienizar meu escritório após suas visitas. Eu me aproximei da recepção para pegar a chave do meu quarto, mas o recepcionista se recusou a entregá-la. Estou realmente preocupado em perder meu emprego, ele confidenciou. O chefe repreendeu todos nós por deixar qualquer um entrar, exceto o hóspede pagante. Delícias da tarde são uma parte significativa do nosso negócio. Desculpe, companheiro. Fiquei furioso. Minha mente correu com pensamentos sobre o que poderia estar acontecendo na sala. Ellen deveria seguir sua rotina habitual, e eu deveria intervir antes que as coisas fossem longe demais. O pânico se instalou. Finalmente, recorri a uma ameaça. Se você não me der a chave, eu vou chutar a porta e chamar a polícia. Você acha que seu chefe quer lidar com isso? Eu finalmente consegui a chave, mas demorou vários minutos para que eu a deixasse. Quando entrei na sala, Rishi estava parado atrás dela. Ele parou por um momento. Ellen, ainda inconsciente da minha presença, implorou para que ele continuasse. Rishi retomou suas ações. Eu o agarrei pelos cabelos e o puxei para o lado. Ellen pareceu decepcionada até que pedi para ela tirar a máscara. Então ela começou a chorar. Eu disse para ela se vestir. Rishi estava sentado em uma das cadeiras e parecia surpreendentemente relaxado. Bem, pelo menos eu fiz isso primeiro do que você, ele comentou. Eu me movi em direção a ele com fúria nos meus olhos. Ele apenas apontou para o canto onde a câmera estava montada em um tripé. Ligue, você não quer me machucar. Tenho gravações em vídeo de todas as nossas sessões com sua esposa. Você realmente quer que eu os torne públicos? Tenho certeza de que poderia obter uma quantia significativa por eles em vários sites. Alternativamente, eu poderia dá-los aos seus amigos e parentes de graça. Ou poderíamos manter o acordo existente. Eu a vejo uma vez por semana e você a vê dia sim, dia não. Você é uma pessoa nojenta. Me dê os vídeos e você nunca mais terá nada a ver com minha esposa. Ou então? Ou eu farei isso. Eu farei isso. Você não consegue pensar em nada que não te envergonharia ou mancharia a reputação da sua esposa, consegue? Você está acabado, Rishi riu. Então você está bem em abandonar sua esposa e filha, deixando-as sem marido ou pai e sem meios de sustento? Sim, claro. Bem, estou ficando entediado dela agora que me diverti. Aqui está o acordo. Não vou mais entrar em contato com ela. Mas se ela quiser me ligar, é outra história. Seu sorriso se alargou. Depois que Ellen se vestiu, fomos embora. Ela permaneceu em silêncio durante a viagem para casa, correndo para dentro para tomar um longo banho. Esperei lá embaixo. Quando ela finalmente apareceu, ela sugeriu que conversássemos depois do jantar. Esperamos até depois de colocar Kelsey na cama às 8 horas. O jantar passou silenciosamente com Kelsey compartilhando histórias sobre seu dia. Por volta das 8h30, sentamo-nos à mesa da cozinha, certificando-nos de que nossa filha estava dormindo. Ellen quebrou o silêncio, perguntando, o que fazemos agora? Não tenho certeza. Encontrar uma maneira de obter os vídeos aliviaria muito nossos problemas. Atualmente, não consigo imaginar nenhuma opção além de recorrer ao roubo. Mas encontrar alguém disposto a fazer isso é outro desafio. Se envolvermos as autoridades, ele provavelmente argumentará que você consentiu, apoiado pelos vídeos sugerindo sua diversão. Mesmo que ele seja prendido, os vídeos ainda podem aparecer. É uma situação desesperadora. Você tem alguma sugestão? Não, acho que estamos presos. Talvez devêssemos tentar deixar isso para trás e seguir em frente com nossas vidas. Você está bem com isso? Não deseja retaliação? Estou preocupado que qualquer ação que tomemos só piore a situação. Vamos deixar para lá. Quanto menos falarmos sobre isso, melhor, na minha opinião. Com isso, ela se retirou para a cama. Como se tornou a norma ultimamente, eu permaneci afastado.
Alguns meses se passaram. Ellen continuou agradável e diligentemente realizou suas tarefas domésticas habituais e responsabilidades com os cuidados com as crianças. Nossas conversas em casa giravam principalmente em torno de Kelsey, compromissos ou mensagens telefônicas. Enquanto isso, nossa vida íntima estava em dificuldades. No trabalho, eu me esforçava para ficar longe de Rishi. Toda vez que nossos olhos se encontravam, ele usava o sorriso de alguém que me traiu. Parecia outra pancada dolorosa. Eu ansiava por tirar aquele sorriso do rosto dele com meu punho. Eu constantemente procurava maneiras de retaliar contra ele, mas sempre ficava aquém do meu objetivo. Enquanto estava perdido em uma das minhas fantasias de vingança, recebi um telefonema. Era a recepcionista do Marquis. O que foi? Atendi. Ei! Relaxa. Tenho algumas informações que você pode achar úteis. Interessado? Não tenho certeza. O que você poderia ter que chamaria minha atenção? E sua esposa e Rishi? Parece que eles estão fazendo suas velhas travessuras de novo. Tentei falar sem demonstrar nenhuma emoção, apesar de me sentir enjoado por dentro. É difícil para mim acreditar nisso. Ela o despreza. E por que ele iria querer voltar para o Marquis depois do que aconteceu lá? Eu não estou mais no Marquis. Estou empregado no Red Roof na Kingston Road agora. Quando os vi, perguntei ao recepcionista que eu estava substituindo. Ele mencionou que eles frequentavam o lugar há cerca de um mês, toda quarta-feira, no mesmo horário. Se você precisar de provas, eu posso providenciar, digamos por $500. Vão para o inferno, você e minha esposa. Desliguei. Eu queria derramar lágrimas, mas minha raiva me dominou. Rishi tinha prometido continuar se minha esposa ligasse para ele. Lembrei-me de seus comentários sobre o quanto ele tinha gostado de ter intimidade com ela. Nunca tínhamos passado tanto tempo sem intimidade antes. Ainda assim, Ellen parecia não ser afetada. Talvez porque ela não estivesse realmente privada. A única solução que consegui pensar foi ir embora. Arrumei as coisas essenciais para uma viagem de negócios de 3 dias e fui para o motel mais próximo, evitando o Marquis ou o Red Roof, onde havia um bar. Fiz check-in no Holiday Inn Express e fui direto para o bar. Eu não era muito de beber, então pedi uma recomendação ao barman. Ele sugeriu um chá gelado Long Island. Inicialmente, o gosto era muito suave, mas minha opinião mudou na segunda rodada. O zumbido atrasado me atingiu com força. Eu estava bem a caminho de afogar minhas mágoas quando senti um toque no meu ombro. Importa-se se eu me juntar a você, Cal? Eu também poderia usar um ombro para chorar. Avistei uma mulher escultural com cabelos negros esvoaçantes. Ela exalava beleza. Perguntei, desculpe, já nos conhecemos? John, a esposa de Rishi, pelo menos por enquanto. Nós nos cruzamos na reunião de Natal do ano passado. Após uma inspeção mais detalhada, exclamei, como pude ignorar alguém tão deslumbrante? Acabei de vocalizar isso? John riu, obrigada. Vou levar isso como um elogio. Como você? Por que você? Você é sempre tão eloquente. Deixe-me elucidar. Descobri hoje sobre a última indiscrição de Rishi com sua esposa. Compensei a recepcionista que me ligou em $500 para obter evidências. Cheguei ao meu limite. Apesar de suas garantias de consertar seus caminhos, duvido que ele consiga resistir. Quanto a te encontrar, pura coincidência. Eu precisava de um pouco de ar fresco para clarear minha mente. Minha mãe está cuidando dos meus 2 filhos. Quando te vi, as memórias da festa de Natal voltaram. Sua expressão refletiu minhas emoções, então tomei a liberdade de me juntar a você se você preferir solidão. Não, não, por favor, fique. Estou apenas surpreso. Suspeito que podemos ter muito o que discutir. O que você gostaria de beber? O que você tem? Shalom Island droga, eu adoro isso. Minha primeira vez foi com um Shalom Island. Bem, faça um duplo. Passamos várias horas conversando e curtindo bebidas. Ela era fácil de conversar e tinha um senso de humor fantástico e arriscado.
Senti que realmente gostava dela. No final, ela sugeriu, bem, ou seria um encontro apaixonado ou chamaríamos de uma apresentação solo de fim de noite. O que você prefere? Não importa o quanto eu quisesse ser íntimo de você, não acredito que eu não conseguiria ter um desempenho digno de uma pessoa tão excepcional como você. Esta é a rejeição mais graciosa que já recebi. Confie em mim, isso não era para ser uma rejeição e eu realmente não quero perder esta oportunidade. Se algum dia fossemos próximos, eu gostaria que acontecesse quando eu estivesse no meu melhor. Mesmo assim, eu ficaria preocupado se sou bom o suficiente para você. Droga, eu nem tirei o lixo, mas parece que estou me apaixonando de novo. Eu deveria saber que não deveria beber chá gelado de Long Island. Eu sugeri, que tal tomarmos café da manhã juntos amanhã? Eu poderia ligar para você ou se você estiver acordado. John sugeriu, eu tenho uma ideia. E se dormirmos na mesma cama para sabermos quando o outro acorda? Você quer dizer só para dormir? Só para dormir, mas talvez você possa me convencer a compartilhar um pouco de ternura com você. Eu realmente não quero dormir sozinha esta noite. Parece bom para mim. No seu quarto ou no meu? Tenho uma suíte. Uso o cartão de crédito dele. Ele me deve. Levei algumas das minhas coisas para o quarto dela. Depois que tomamos banho, fomos para a cama. Apesar de estarmos envolvidos em abraços e beijos leves, adormecemos depois de alguns minutos. Ela acordou antes de mim e me deu uma cotovelada na lateral. Acorde ou terei que usar o despertador, beba sua porção matinal. Deus, como eu ansiava por sentir os lábios dela nos meus lábios. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que era muito cedo para tomar uma decisão sobre traição, mesmo que nossos cônjuges já tivessem feito isso. O pensamento me ocorreu, vou ter que estocar chá de Long Island se quisermos continuar esse relacionamento. Durante o café da manhã no Waffle House adjacente, nós nos aprofundamos em uma discussão séria. Sobre nossos casamentos, especificamente. Nós dois nutrimos o desejo de terminar nossos relacionamentos e buscar retribuição. O desafio estava em orquestrar divórcios que não nos deixassem em pior situação do que nossos cônjuges. John confidenciou, tenho medo de voltar para aquela casa, especialmente considerando que está somente no nome dele. Eu ficaria contente em desaparecer com as crianças e deixá-lo para trás. Como você administraria isso financeiramente? Ele não buscaria custódia ou pensão? Minha família é rica. Quando os procurei ontem à noite, eles prometeram $100.000 na minha conta pessoal para facilitar nosso novo começo em outro lugar e iniciar os procedimentos de divórcio. Honestamente, eu preferiria desaparecer e deixá-lo cuidar do divórcio. Mas e a educação dos seus filhos? Eles não sentiriam falta do pai? Não, eu os educo em casa e ele só concordou em ter filhos porque era uma condição do nosso casamento. Depois do segundo filho, fiz uma ligadura de trompas. Elas provavelmente não sentiriam muita falta dele e duvido que ele sentiria falta delas. Ele mal passa tempo com elas e reclama sempre que pedem para cuidar delas enquanto estou fora. Há muito tempo suspeito que ele se casou comigo por causa da minha riqueza. Isso não me incomoda. Ganhei 2 filhas maravilhosas da união. Meus pais não se apressaram em me apoiar financeiramente, mas ajudaram com a entrada da nossa casa. Eles não gostam muito de Rishi. Eu expressei, a noção de simplesmente ir embora não tinha passado pela minha cabeça até agora. Assim como você, não estou interessado em voltar para casa. No entanto, nós dois estamos presos à hipoteca. Ellen e Kelsey nunca tiveram um vínculo forte. Kelsey foi uma adição surpresa à família. Acredito que Ellen se ressentiu de ter que pausar sua carreira por alguns anos. Kelsey sempre foi próxima do pai. Embora eu ache que Ellen se importa com ela, duvido que ela faria grandes esforços para trazê-la de volta. Ela sabe que eu cuidarei bem dela. Quanto mais penso nisso, mais atraente a ideia de ir embora se torna. John ponderou. Se deixar nossos cônjuges em vez de lidar com um divórcio parece melhor para nós dois, a questão é, faremos isso juntos? Enquanto ela olhava nos meus olhos, talvez alimentada por meus próprios desejos, pensei ter visto a afeição refletida em seus olhos.
Em 24 horas, me vi à beira de algo semelhante ao amor à primeira vista. É absurdo, mas eu diria sim para acompanhá-lo com uma condição. Minha filha vem junto. Mal posso acreditar que estou dizendo essas palavras. Nunca agi tão impulsivamente e ainda assim senti tanta gravidade simultaneamente. Mas eu tenho uma pergunta. Para onde iríamos? Revelaríamos nosso destino a alguém? Tecnicamente são duas perguntas, mas não vou ser exigente. Precisamos discutir minuciosamente cada detalhe. Aqui está minha ideia inicial. Tenho uma tia Bárbara que é dona de uma cabana espaçosa perto do Lago Champlain. Devido às suas lutas contra ela não pode mais morar lá e estava pensando em vendê-lo. Se estiver disponível, seria perfeito, remoto, com um amplo espaço para crianças e adultos. O cenário é digno de uma capa da National Geographic. Acontece que a cabine estava disponível. Nos dias seguintes, fiquei no hotel, ignorando deliberadamente as mensagens de Ellen quando percebi que ela havia descoberto meu conhecimento de seu retorno ao encontro de quarta-feira com Rishi. Enviei uma mensagem a ela. Preciso de um tempo longe. Visitei meu local de trabalho e entreguei minha demissão. Embora meu chefe estivesse decepcionado, ele simpatizou com minha situação, tendo ele mesmo passado por um divórcio doloroso. Ele perguntou se rescindir o contrato de trabalho de Rishi atrapalharia meus planos em relação a ele. Considerando que outros também reclamaram de Rishi, respondi, vá em frente. No entanto, pedi que ele adiasse a rescisão até que eu estivesse pronto para partir, embora eu tivesse gostado de ver a reação de Rishi ao ouvir a notícia. Talvez isso fosse esperar demais. Visitei o banco e retirei quase todos os fundos de nossas contas conjuntas. A maior parte foi para pagar a hipoteca restante. Apesar da traição dela, não consegui me obrigar a ficar com tudo. Nós dois contribuímos para as despesas da casa. Ao dar a casa a ela, ele estaria financeiramente em uma posição semelhante à de uma divisão de divórcio 50-50. Se ela precisasse de dinheiro, ela poderia vender a casa. Eu abri mão da minha reivindicação da casa para simplificar as coisas para ela. Então eu parei os pagamentos automáticos de serviços públicos e seguro. Meu seguro de saúde terminaria quando eu deixasse meu emprego. Mudei meu beneficiário de seguro de vida para Kelsey, mantido em fideicomisso. À noite, Joe e eu discutimos como esconder efetivamente nossa saída, minimizar o impacto em nossos filhos e imaginar nosso futuro juntos. Nós nos abstivemos de intimidade. Já havia tensão emocional suficiente. Nossa decisão de deixar nossos cônjuges não deve ser influenciada por nosso relacionamento. Não tenho certeza de quem se sentiu mais decepcionado. No terceiro dia, decidimos prosseguir com nosso plano de fuga. No dia seguinte, enquanto ele estava no trabalho, fui até a casa e juntei o que julguei necessário para Kelsey e alguns dos meus pertences. Contemplando deixar um bilhete, tudo o que consegui dizer foi, espero que tenha valido a pena. Junto com minha aliança de casamento, fui embora. Minha última tarefa do dia foi a escola de Kelsey. Informei-os sobre a suposta consulta médica de Kelsey, expressando arrependimento por não tê-los informado antes. Para Kelsey, anunciei uma viagem de férias. Quando Kelsey perguntou sobre a mamãe se juntar, respondi, não dessa vez. Para minha surpresa, ela respondeu, bom. Às vezes ela não é divertida. Depois da escola, John foi buscar os filhos na casa da mãe. Às 5, pegamos a estrada. Tia Barb gentilmente nos convidou para ficar em sua cabana no lago, tendo-a reformado recentemente e experimentado algum remorso do vendedor. Para nossa sorte, viajamos em 2 veículos. Inicialmente, Kelsey cavalgou comigo, mas depois de algumas paradas, onde as 3 meninas se conheceram, elas começaram a se revezar cavalgando comigo ou com John. Quando chegamos à cabana de madeira, Joe e eu tínhamos perdido o quarto principal. As meninas insistiram em ficar juntas, formando um novo trio. Felizmente, um dos quartos de hóspedes, convenientemente localizado ao lado do segundo banheiro, serviu perfeitamente para John e para mim. Um dos filhos de John questionou por que John e eu estávamos dividindo um quarto quando havia um vazio disponível. John explicou que o quarto em que estávamos era designado para os adultos.
Sua filha mais velha comentou que achava que os adultos geralmente tinham seu próprio quarto, um sentimento ecoado por Kelsey. Ambas notaram que seus pais não passaram muitas noites juntos nos últimos meses. Depois que a excitação do dia passou, as crianças foram para a cama e rapidamente adormeceram, todas as três dividindo a mesma cama king size. John e eu tomamos uma taça de vinho, cortesia de Bárbara, que tinha abastecido o pequeno armário de vinhos como um presente de inauguração da casa. John sorriu maliciosamente e disse: "Agora que nós duas deixamos nossos cônjuges, você está pronta para mostrar suas habilidades na cama?" Eu me encolhi por dentro, percebendo que ela se lembrava da minha ostentação no Holiday Inn Express. Estou preocupada que eu possa ter elevado a fasquia muito alto com meus comentários. Minha ex-esposa não pareceu muito impressionada com minhas habilidades nesse departamento. Se ela escolheu meu ex-marido inútil, não dou muita importância ao julgamento dela sobre nada, especialmente na cama. E não se preocupe, planejo ajudar a melhorar seu desempenho o máximo possível. Espero que não se importe que eu tome conta. Meu desejo foi entusiasticamente confirmado por suas palavras. Nós seguimos para o quarto principal e nos envolvemos em intimidade. E eu realmente quero dizer intimidade. Fiquei agradavelmente surpreso com o contraste no amor por John comparado a Ellen. Foi uma diferença positiva. Ela tinha um cheiro, textura, gosto e jeito de falar diferentes. Naquela noite, estabeleci um recorde pessoal de tempo e número de sessões. Perdi a noção do tempo. Antes de dormirmos, John notou: "Acho que isso resolve o problema de compatibilidade." Nós nos abraçamos e nos abraçamos fortemente, lembrando do comentário dela. Na manhã seguinte, nós saboreamos a excursão de compras, garantindo que a cabine estivesse abastecida com as provisões desejadas, incluindo bastante comida para crianças. Eu alegremente assumia tarefas frequentes de grelhar sempre que o tempo permitia. Financeiramente, estávamos estáveis, com John ainda possuindo a maior parte de sua herança e eu tendo algumas economias depois de quitar a hipoteca. Apenas a tia Barb sabia do nosso paradeiro e, ao ouvir nossas circunstâncias, ela concordou de bom grado em manter nosso segredo dos pais de John. Com o passar do tempo, John assumiu o papel de professora de educação domiciliar para nossos 3 filhos, enquanto eu encontrava trabalho como faz-tudo, aprendendo no trabalho. As meninas gradualmente perderam o interesse ou o desejo de ver seus pais biológicos com o passar dos meses. Eventualmente, elas começaram a se referir a nós como mamãe e papai. As crianças aproveitaram muito o lago, os pântanos e as florestas que cercavam nossa casa, encontrando consolo e liberdade na natureza depois de se sentirem sufocadas na cidade. Nossa vizinha Greta, que criou sua própria família neste ambiente, generosamente nos ofereceu conselhos e apoio, evoluindo de uma amiga para uma figura de avó para nossos filhos. Pedimos a ela que não se intrometesse no passado das crianças, pois tanto John quanto eu passamos por divórcios difíceis. Ela concordou em respeitar nossos desejos. De tempos em tempos, John e eu discutíamos sobre reconectar-nos com nossas vidas passadas. Estávamos preocupados que qualquer tentativa de contato pudesse potencialmente levar alguém a descobrir nosso paradeiro. Além de nos preocuparmos com Ellen e Richie, também temíamos a possibilidade de a polícia nos perseguir por sequestro e ou fraude devido à nossa evasão de um divórcio legal e divisão de bens. No final das contas, decidimos que usar a internet era o método mais seguro para entrar em contato. Greta concordou em instalar a internet em sua casa com a condição de que a ensinássemos a usá-la. Ela estava ansiosa para se comunicar com seus próprios netos, sentindo a ausência deles mais intensamente na companhia de nossos filhos. A questão de revelar nossa verdadeira história para Greta foi debatida, mas ainda não tínhamos feito isso. Tudo estava indo bem, e estávamos apreensivos sobre perturbar a harmonia. Levou mais um mês para Greta ter TV via satélite com Wi-Fi instalado. Nós a instruímos sobre como usar e-mail e Skype, e testemunhar sua alegria em se conectar com seus netos em tempo real foi profundamente gratificante. Um dia, enquanto Greta levava as meninas para o lago, nós pesquisamos informações na internet. Foi quando nos deparamos com um aviso de venda da minha antiga casa. Parecia que Ellen precisava de dinheiro. Um ano após nossa partida, avisos de divórcio por abandono foram postados para Ellen e Richie.
Tia Bárbara informou John que seus pais tinham enviado um resumo anual de Natal do ano. A mãe de John incluiu uma nota pessoal para Bárbara, ciente de sua proximidade. Bárbara suspeitou que a mãe de John tinha adivinhado que ela sabia do paradeiro de John, considerando a mensagem um aviso. Ellen, determinada a localizar Cal, havia contratado um investigador particular que havia visitado os pais de John e estava ciente da tia Bárbara. O investigador alertou Bárbara para esperar que alguém investigasse em breve. Bárbara se absteve de ligar, temendo vigilância em suas ligações, dada a propensão da mãe de John para filmes de espionagem. Bárbara aconselhou Cal e Joe a agirem rapidamente. Não tínhamos fundos suficientes para fazer uma mudança significativa sem garantia de apoio financeiro iminente. Em vez de buscar mais assistência dos pais de John, optei por correr o risco e entrar em contato com meu antigo empregador por e-mail para obter orientação sobre perspectivas de emprego. Em resposta, ele me informou que um investigador particular o havia contatado. Ele havia expressado descontentamento com minha partida abrupta e transmitido indiferença em relação ao meu paradeiro. Posteriormente, meu antigo chefe perguntou sobre minha opinião sobre Flagstaff, Arizona. Admiti minha falta de familiaridade com a área. Ele então mencionou uma vaga para um cargo de gerente de filial lá. Garantindo-me uma entrevista e uma eventual oferta de emprego, ele explicou que o indivíduo contratante era seu irmão, que havia tentado recrutar funcionários do meu antigo local de trabalho. Nós seguimos em direção a Flagstaff. Ao longo da jornada, fiquei preocupado que minha transição para um funcionário pudesse deixar um rastro detectável por um investigador particular habilidoso. Pouco antes de cruzar para o Arizona, uma ideia me ocorreu. Reservamos um quarto de hotel com cama de casal e deixamos as meninas nadarem na piscina. John fez o melhor que pôde para aliviar minha ansiedade sobre a entrevista. Fiel à garantia do meu antigo chefe, seu irmão estava principalmente interessado na minha disponibilidade para começar. Expliquei que precisava estabelecer uma LLC e atribuir um nome diferente do meu para a corporação. Propus que, em vez de me contratar como funcionário, ele poderia contratar os serviços da minha corporação. Ele concordou, reconhecendo que contratos de serviços pessoais frequentemente incorriam em custos menores do que empregar funcionários. Descobrimos uma casa no deserto, onde a paisagem era muito diferente do que estávamos acostumados, mas as crianças se adaptaram rapidamente. Acredito que ficaram aliviadas por escapar das duras condições de inverno do nosso local anterior. Demorou alguns meses para as crianças e mais alguns para que John e eu nos sentíssemos seguros novamente. Naquela noite crucial, enquanto John e eu apagávamos as luzes em preparação para dormir, alguém bateu na porta. Dada a hora tardia e a nossa falta de vizinhos por perto, fiquei desconfiado. Peguei meu rifle .22 e o carreguei com cuidado. Espiando pelo olho mágico, reconheci a visitante. Ellen. Uma onda de emoções conflitantes inundou minha mente. Meu coração disparou e meu estômago embrulhou. Gritei para John que tínhamos um convidado. Dei as boas-vindas a Ellen assim que John entrou na sala. Presumo que seja Ellen, afirmei com um aceno de cabeça. Ellen mergulhou de cabeça. Imaginei que as crianças estivessem dormindo. Esperei até ver você começar a apagar as luzes, não queria perturbá-los. Sim, eles estão apagados há cerca de meia hora. Ótimo. Nossa, você é um cara esquivo. Ela riu. Vamos esclarecer as coisas desde o começo. Não estou aqui para causar problemas. Depois que vocês dois se separaram e Rishi perdeu o emprego, ele foi morar comigo. Não demorou muito para que eu percebesse que tinha trocado uma Mercedes por uma Yugo. Não me entenda mal, inicialmente eu me senti atraída por ele por sua proximidade, e ele era bom nisso. Mas um relacionamento precisa de mais do que isso. Dei a ele um prazo para encontrar um emprego e começar a contribuir com as despesas. Não me levou a sério no começo, mas com certeza levou quando o delegado do xerife apareceu e lhe deu o ultimato para ir embora ou ser preso. Ouvi dizer que ele encontrou um emprego em outra cidade. Em termos de vida, consegui me recuperar com a ajuda de um terapeuta. Desde então, tenho sido bastante autossuficiente emocionalmente e financeiramente. Investigadores particulares não são baratos. Depois de um ano,
Iniciei um processo de divórcio porque percebi que tinha perdido você e Kelsey. Apesar dos meus desejos por um comportamento diferente, eu entendi a necessidade de seguir em frente. Ao entrar com o pedido de abandono, eu poderia ditar os termos do acordo de divórcio e reivindicar o pouco que restava dos seus pertences. Eu realmente acredito que segui em frente. Na verdade, atualmente estou saindo com alguém em quem tenho grandes esperanças. No mínimo, estou confiante de que não repetirei os mesmos erros que cometi com você. Se você seguiu em frente, Ellen, por que está aqui? Você não é de conversa fiada, hein? Tudo bem. O motivo de eu estar aqui é para encerrar. Eu afundei em uma depressão profunda quando finalmente tive tempo sozinho para refletir sobre o que eu tinha feito e o que eu tinha perdido. Eu não poderia suportar o peso disso sem expressar o quanto eu realmente sinto muito e absolver você de qualquer culpa por suas ações. Eu precisava garantir que você não carregasse nenhuma culpa. Espero que você não guarde nenhum ressentimento em relação a mim. Enquanto busco seu perdão, entendo se for pedir demais. Mais uma vez, peço desculpas. Desejo a vocês, John e Kelsey, toda a felicidade. Era tudo o que eu precisava dizer. Agora, sinto o encerramento. E Kelsey? Você estava planejando vê-la novamente? Você vai buscar a custódia? Não vou mentir. Inicialmente, eu esperava, no mínimo, a custódia compartilhada. Mas com o passar do tempo, percebi que se ela se acomodasse em sua nova família, interromper isso poderia fazer mais mal do que bem. Por mais maravilhosa que ela seja, não acho que conseguiria lidar com ela sozinha sem seu apoio. Conhecer agora pode despertar emoções que permaneceriam por muito tempo. No entanto, eu quero saber como ela está. Ela alguma vez me menciona ou se pergunta sobre mim? Como ela está indo na escola? John respondeu, as meninas não demonstraram muita curiosidade sobre você ou Rishi, mas não as desencorajamos de perguntar. Explicamos que você e Rishi não queriam mais se casar conosco, mas desejavam a felicidade de nossa nova família. Até agora, eles não expressaram o desejo de retornar. No entanto, eles ocasionalmente se perguntam como vocês dois estão. Posso garantir que eles se adaptaram bem. Kelsey e minhas filhas formaram um trio muito unido. Estou educando Kelsey em casa junto com minhas filhas, e ela está tendo um desempenho acadêmico 2 níveis acima do que teria em uma escola pública. Ellen. Eu realmente amo Kelsey tanto quanto meus filhos biológicos. Ellen se encheu de lágrimas. Obrigada. Você e Rishi se casaram? Eu respondi, não. Não tínhamos certeza se ambos éramos divorciados. Eu tinha um pressentimento de que poderia ser o caso. Bem, eu tenho um presente de casamento para vocês dois. É um conjunto de suas certidões de divórcio, perfeito para emoldurar. Sua tentativa de humor parecia uma defesa contra lágrimas. Rishi e eu tivemos o mesmo advogado de divórcio. Agora, se quiserem, vocês podem se tornar uma família legal. Vocês vão notar que nós dois renunciamos à custódia total dos nossos filhos para vocês dois. Vocês deveriam poder se candidatar para adotar os filhos um do outro. Depois de ver John e eu chorando com as boas notícias, Ellen disse, eu deveria ir, e foi em direção à porta. Eu estendi a mão e agarrei seu braço. Entre lágrimas, Ellen sussurrou, por favor, Cal, deixe-me ir embora. Prometo que não vou mais te incomodar. Se precisar falar comigo sobre Kelsey, ainda tenho o mesmo número de celular. Eu a soltei, e ela foi embora. John foi buscar uma taça de vinho para cada um de nós. Precisávamos de algo para acalmar nossos nervos. Ficamos sentados em silêncio por um tempo. Olhei para John e, depois de alguns minutos, vi seu sorriso. Então, quem vai propor a quem? Eu estava sorrindo agora. Após cuidadosa consideração e pensamento profundo, sugiro que quem atingir a satisfação primeiro esta noite me faça uma oferta. Nós dois corremos em direção ao quarto. Ellen dirigiu um pouco para longe da casa de Cal e John para garantir que não seria vista. Estacionando na beira da estrada, ela finalmente se permitiu liberar os soluços reprimidos que estava segurando. Fazendo um balanço de sua situação, Ellen percebeu que seus fundos estavam quase esgotados.
Tendo apenas uma quantia escassa de menos de $200 sobrando depois de pagar o investigador particular que alegou ter tido sucesso. Seu plano em relação ao encontro com Cal girava em torno de duas opções. Seu cenário preferido envolvia encontrar Cal lutando para lidar com Kelsey sem sua presença, com John ausente ou com o relacionamento deles azedando. Nesse cenário, Ellen acreditava que Cal a perdoaria, permitindo que ela se reintegrasse em suas vidas permanentemente. Ela tinha enchido o carro com todos os seus pertences em antecipação a esse resultado, mesmo que isso significasse que eles se casariam novamente. A opção 2 envolvia encontrar Cal e Kelsey prosperando. Talvez até lá ele e John estivessem casados e com um filho. Se fosse esse o caso, ela alegaria que veio para encerrar e apresentaria a eles os papéis do divórcio como um presente de despedida. A opção 2 era mais desafiadora, mas ela tinha planos de contingência em vigor. Seu plano de encerramento envolvia deixar a nova família mesclada e ir para a cidade grande mais próxima para começar do zero sem a preocupação de encontrá-los novamente. No porta-luvas, um saco Ziploc continha a aliança de casamento de Cal, suas próprias alianças de casamento e outras joias das quais ela não precisava mais. Vendê-las lhe daria os fundos necessários para um novo começo. Depois de derramar algumas lágrimas, ele voltou a dirigir. Fênix, aqui vou eu. Talvez seja um sinal de Deus. Talvez eu também possa emergir das cinzas. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.